Bem-vindos a mais uma live devocional, gente! E hoje nós vamos ler Romanos 8. Essas lives devocionais, né, que... Ai, não acredito, gente, bloqueou de novo o celular. Eu perguntei pra ela a senha, mas... Enfim, eu acho que não é pra ser, acho que é pra gente... André? Tá bloqueando! Ele bloqueia rápido mesmo? Que estranho. Ah, tá. Obrigada. Vamos ver, gente. Agora ela tá por perto. Qualquer coisa. Vamos lá, amores. Então, sejam bem-vindos a essa live devocional do nosso dia de hoje. Hoje fazendo pela manhã, né? Essas lives normalmente são à noite, às 21 horas. E hoje, como eu tô viajando, eu vou estar pegando estrada à noite, então eu falei, vou fazer pela manhã, assim, pelo menos a gente não fica sem ter esse tempinho de reflexão, de meditação. E eu gosto muito, né, eu tava falando antes, que eu gosto muito de fazer essas leituras da palavra ao acordar e antes de dormir, né, ao anoitecer. Porque eu sinto que a nossa mente, ela é como uma terra fértil, né? Então, dependendo das sementinhas que a gente joga, que são os nossos pensamentos, os pensamentos que a gente cultiva, aquilo vai florescendo. Então, é muito bom a gente acordar e se sentir renovado mesmo, sabe? Se permitir que Deus, que Jesus nos renove através da palavra dele, renove a nossa mente, renove o nosso espírito, o nosso coração, para que a gente comece o nosso dia zerados, sabe? Assim, pelo menos com mais esperança no coração. E quando a gente lê a palavra, a gente faz esse alimento da alma, né, do espírito, a gente joga essas sementes de luz, essas sementes de esperança, né, nessa terra fértil que é a nossa mente. Então vamos começar, né, agora pela manhã, fazer o nosso devocional. Isso serve pra noite também, às vezes a gente teve um dia super cansativo, um dia que tá, um dia cheio de problemas, né, e a gente tá com chega no final do dia, a gente bate aquele desânimo, bate aquela sensação de insatisfação, aquela preocupação com o dia seguinte, e aí quando a gente se alimenta, né, da palavra, a gente tem essa oportunidade de deixar tudo, né, nos pés de Jesus e falar, Jesus, eis-me aqui, eu te entrego, né, eu te entrego tudo, sei que o Senhor conhece meu coração, sei que você sabe de cada coisa que eu tô passando, cada coisa que eu tô vivendo, todas as minhas preocupações, e sei que você cuida do meu amanhã, então me faça, né, repousar em teus braços, descansar em teus braços. Então eu tô amando, gente, poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa nova fase minha, né, desses momentos de reflexão em cima da palavra de Deus, né, da Bíblia. E eu vou começar a ler para vocês. Hoje nosso devocional vai ser sobre Romanos 8. O tema dessa nossa live, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de tempo, a respeito de espera, que é algo tão assim que a gente precisa refletir muito mesmo, né? Porque, nossa, como nós queremos controlar as coisas e fazer do tempo de Deus o nosso tempo, né? Quer dizer, a gente quer fazer do nosso tempo o tempo de Deus, sabe? A gente quer controlar as coisas para que as coisas aconteçam, né, no nosso tempo. E a gente se esquece que o nosso dever é simplesmente confiar e descansar nos braços de Deus, né? E confiar no tempo dele. Então eu vou começar a ler para vocês, gente, Romanos 8, a versão NVI. Tá? Então, quem quiser baixar o aplicativo da Bíblia e acompanhar depois, tá, essa leitura aí sozinha, né, no seu íntimo, no seu quarto. Então, assim, Romanos 8, que diz assim: capítulo 8, a partir do versículo 22. E na NVI, também na NVI também vai ser, não, na NVI vai ser a partir da 23, tá? Versículo 23. Nós mesmos, então Romanos 8, 23, na versão NVI, tá? Diz assim: nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo.
pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu cheguei a falar isso na live, gente, de domingo? Ou eu só postei no meu Instagram esse versículo? Eu não me lembro. Talvez eu tenha só lido, né? Só falado rapidamente desse versículo que é Romanos 8, 26. Na live eu tenha passado por ele rapidamente, ou talvez... eu falei dele, né? Eu li na live de domingo. Pois é, ele ainda continua brilhando aqui pra mim, gente. E aí eu acho que eu postei também no meu story, eu acho que foi acho que foi esse mesmo versículo que eu também postei lá nos meus stories. E aí hoje eu queria começar, né, um pouquinho acima no versículo 23, que diz: nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, né? Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Ou seja, gente... Ai, que legal, a Josi Braga falou que é seguidora nova. Bom dia, meu amor, bem-vinda, Josi. Isso eu achei bárbaro, gente, porque assim, esperar, né, a esperança, a palavra, né, esperança, se a gente pensa e reflete sobre ela, né, espera, né, esperança. Também, eu vou entrar nisso também de crer para ver. Mas a esperança, gente, a gente não pode ter mas esperança que se vê não é esperança. Às vezes a gente quer falar que tem esperança quando a gente vê as coisas acontecendo, né? E aí a gente se enche de esperança. Quando a gente vê as coisas caminhando conforme a gente espera, conforme a gente quer, aí a gente tem esperança, a gente se enche de esperança. Só que quando a gente não vê e ainda assim a gente está crendo, é aí que nós estamos tendo a verdadeira esperança. Porque se você tá vendo o que tá acontecendo, é fácil ter esperança, né? É fácil você crer quando você está vendo, mas e aí, quando você não vê? Aí é que está a questão, né? Você não está vendo, você não tá... seus olhos não estão vendo nada, você talvez não esteja sentindo nada, né? Então, seus sentidos não estão recebendo aquilo que você quer, não estão experimentando aquilo que você quer, mas ainda assim você está com a chama da fé acesa no seu coração. Você está crendo que você pode não estar sentindo, você pode não estar vendo, mas Jesus está atuando, Ele está agindo. E aí continua aqui, gente. No versículo 26, ainda Romanos 8, tá? Versículo 26, na versão NVI. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí no versículo 28, né, mais que vencedores, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então é mais uma vez, gente, esse lembrete de que a gente precisa ter a esperança, primeiro fazer a nossa parte, que é Deus age para o bem, age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, a primeira reflexão que você tem que fazer: eu estou amando a Deus de todo o meu coração?
será que eu estou amando a Deus ou eu estou amando mais a mim mesma do que a Deus? Será que eu estou amando a Deus acima de todas as coisas ou eu amo a Deus quando Deus faz aquilo que eu tanto espero? Né? Eu amo a Deus no domingo que eu vou na igreja. Eu amo a Deus só nos meus momentos de vitória ou só nos meus momentos de fraqueza, né? Onde eu falo, puxa vida, agora eu tô precisando de Deus. Aí você vai lá, ora, né? Ou faz a sua prece, vai conversar com Deus, só no momento que você tá precisando. E é claro, gente, Deus, ele é vivo, ele é presente, né? Ele é onisciente. Então, ele está em todos os momentos com a gente. Isso é fato, ele está, ele é, né? A questão é, você tem olhado para ele? Você tem buscado a ele? Você tem aceitado a ele na sua vida, no seu coração? Porque se a gente não faz isso, gente, se nós não vivemos, se nós não escolhemos viver com Deus, se ele não é a nossa escolha, vai ser difícil a gente conseguir entender o que ele tem para nós, né? E aí os propósitos dele, talvez a gente não consiga saber quais são os propósitos dele para nossa vida. E aí isso vai fazer com que talvez a gente comece a entrar num conflito, porque a gente quer fazer do nosso jeito, mas Deus tem um outro jeito de fazer as coisas. E aí a gente começa a não aceitar aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente começa a entrar num fluxo de resistências muito grande. A gente começa a viver uma vida de não aceitação daquilo que a gente está vivendo, né? E essa não aceitação vem muitas vezes dessa ignorância em relação ao que Deus quer para nós, ao que Deus tem para nós. Você não sabe qual é a vontade do teu pai para você. Então você acaba querendo fazer do seu jeito, né? E aí só que o pai, ele sempre sabe o que é o melhor. Então, às vezes, você acaba que mete os pés pelas mãos, né? Por uma ignorância, por não ter clareza daquilo que o teu pai quer para você, daquilo que o teu pai está enxergando que é o melhor para você. E você acaba fazendo do seu jeito, só que isso gera o quê? Sofrimento, porque você não tá vendo todas as possibilidades, né? A nossa visão é limitada. Pensa que nós somos bebês espirituais, gente. Então, o bebê, ele vai querer andar, mas às vezes ele não tá pronto para andar. Ele tá na fase de engatinhar, então ele vai tentar andar, ele vai cair, né? Pode ser e aí nessa queda, pode ser que ele machuque muito seriamente a cabeça, pode ser que ele machuque o braço, pode ser que, entende? Pode ser que ele se machuque muito feio. E aí a culpa não é de Deus, né? A culpa não é do pai, a culpa é da criança, né? Que quis se afastar do pai, entende? Então é uma reflexão muito profunda essa, sabe? Será que eu tenho permitido ser amada, ser cuidada pelo meu pai? Ou eu tô, né, sendo uma criança rebelde e tô me afastando e querendo de qualquer forma fazer do meu jeito? Aquele filho desobediente, né, que quer fazer do seu jeito de qualquer maneira. Então a gente fala, nossa, Deus quer o meu bem, Deus tá agindo na minha vida, né? Eu sei que Deus tá agindo, eu sei que Deus vai abrir as portas, Deus vai iluminar os caminhos, eu sei que Deus tá comigo. Tá, você fala isso de boca, mas o quanto você de fato tem confiado nisso, né? O quanto você tem investido nesta confiança, nesta esperança de não estar usufruindo, né? Sua percepção não está usufruindo disso ainda, porque talvez você ainda esteja nessa fase de preparo, mas você tá crendo, você tá buscando ao Pai, você tá se aproximando dele, você tá coladinho nele, você tá assim, não, eu tô numa postura de reconhecimento de que neste momento eu preciso só estar pertinho dos meus pais. Uma criança, gente, ela tipo um bebê. O bebê, ele tem que ficar com a mãe praticamente o tempo todo, porque ele ainda tá nessa fase ainda muito prematura, né, de vida, sabe? Ele precisa tomar o leite, né, com a mãe, porque ele não se alimenta de outras coisas ainda. Aquele é o único alimento para que ele se desenvolva, para que ele se fortaleça. Então, às vezes, a gente tá nesse momento da gente só receber o leitinho da nossa mãe,
sabe? Que é esse momento de fortalecimento da nossa fé, né? De crescimento espiritual, mas antes do crescimento, essa fase de maturação mesmo, sabe? Essa fase de fortalecimento, né? E aí, continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa versão. Então, ó, só que fiquem atentos a isso, tá? Romanos 8, 28, né, da NVI. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o nosso propósito, gente, não tem que ser o nosso propósito do nosso eu. O nosso propósito tem que ser, né, nós temos que entregar e alinhar o nosso propósito de vida ao propósito do Pai, tá? Não se esqueçam disso. E isso, gente, é algo que não é tão fácil, não é tão simples, na verdade, né? Eu tô muito nesse momento, assim, de entrega total, sabe? Porque eu percebi, gente, que é uma linha tão tênue. É uma linha tão tênue, sabe? Porque o propósito parece que é uma coisa, assim... você tem um propósito, né? Parece que é uma coisa que é uma coisa grandiosa, que você tem que... O seu propósito é falar com muita gente, né? É fazer uma grande diferença. Não. Nosso propósito, gente, é a nossa vida. E todas as esferas, todas as áreas da nossa vida, sabe? Então, às vezes, você fala, nossa, eu tô vivendo o propósito de Deus na minha carreira, no meu trabalho. Mas e o propósito de Deus para o meu coração, no sentido espiritual, no sentido familiar, no aspecto financeiro, no aspecto amoroso, né, relacional, né, da minha vida afetiva? Será que eu estou vivendo o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para minha vida familiar, para minha vida financeira, para minha vida profissional, para minha vida afetiva? Eu me pergunto qual é o propósito dele para mim? Ou eu simplesmente estou vivendo a minha vida e tô, né, achando que a minha vida, a minha vontade é a que Deus tem para mim? Sabe, gente? Então, esses questionamentos, eu penso que são muito necessários, porque às vezes a gente acredita que a gente está vivendo um relacionamento, uma profissão, a gente acredita que a gente está usando o nosso dinheiro de forma sábia, né? Que a gente está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus para nós, uma vida com um propósito alinhado, né, ao propósito do nosso Pai, né? Nós estamos acreditando que Jesus está sendo o centro da nossa vida. Só que se a gente for colocar uma lupa, você vai ver o quanto tem de quereres pessoais, o quanto tem de preferências, né? O quanto muitas vezes a gente faz de um jeitinho que a gente sabe que talvez não seja bem assim, mas a gente quer daquele jeito. Eu quero assim, né? Eu quero esse trabalho nesse formato, eu quero este relacionamento, eu quero esta moradia, eu quero este título, eu quero estudar nessa universidade. Eu não pergunto, Deus, Jesus, será que eu tenho essa universidade que eu tenho que estar? Será? Será que esse é o lugar onde o Senhor quer que eu esteja? Não é eu quero, de qualquer forma, o Senhor quer que eu esteja ali, que eu esteja aqui, que eu continue isso, que eu continue aquilo. E aí, gente, abrir o nosso coração para aceitar aquilo que Deus falar, né, aquilo que Jesus falar e confirmar ao nosso coração. E às vezes é uma linha muito tênue, né? Olha só, a Edmara falou, o Lucas falou, precisamos estudar a palavra de Deus todos os dias. Sim, Lucas, porque estudar a palavra de Deus, né, gente, estudar a Bíblia e tudo mais, eu penso que é algo que nos fortalece, é algo que nos dá entendimento, é algo que nos dá clareza. E eu sempre tive muita dificuldade, né, eu falo isso abertamente, sempre tive muita dificuldade em entender a Bíblia,
porque tem muita questão, né? Tem umas palavras que são muito, muito relacionadas ao contexto ali histórico, né? Ao contexto da época. Então, muitas palavras que os sentidos foram também, acabaram perdendo um pouco, né? Do sentido original dela. A gente acabou distorcendo muitos conceitos, né? Muitas palavras. E então eu tinha muito essa dificuldade, sabe? De ter uma compreensão sobre a Bíblia, dessa leitura da Bíblia. E aí, eis que eu ganhei, né, a Bíblia, a Mensagem, que é essa daqui, ó. Bíblia, a Mensagem, que é meio que assim, gente, uma Bíblia que ela é mais... eu não sei nem explicar, assim, mas ela tem ela é uma versão mais... a linguagem não é a NVI, né, a versão da linguagem atual, então ela é mais... quase que poetizada, assim, da Bíblia, sabe? Não sei nem explicar, mas ela é de mais fácil entendimento. Então, para quem está começando, talvez seja uma Bíblia interessante de pelo menos você ter ao lado, né? Eu gosto muito disso, assim, nos meus devocionais diários e noturnos, né? Eu gosto de ler pela manhã e à noite, como eu falei. Eu gosto muito de ter as duas versões. Às vezes não dá, né, gente? Às vezes não dá pra gente, até mesmo assim, às vezes, sei lá, tô indo dormir muito tarde, tô muito cansada, não vou conseguir ler as duas versões, mas é interessante a gente ter, né, essas duas Bíblias, a NVI, por exemplo, e essa Bíblia, a Mensagem da linguagem atual, para a gente conseguir ter essa clareza maior, sabe, daquilo que está sendo falado. E principalmente, gente, eu acho também que uma coisa assim que faz muita diferença. Antes da gente começar a ler a palavra, a gente fazer uma oração, né, e pedir para que Jesus revele ao nosso espírito aquilo que a gente está lendo. Porque muitas vezes, gente, nós vamos começar uma leitura e aí a gente quer entender racionalmente aquilo que está sendo lido. Só que muitas vezes Jesus não quer que a gente compreenda racionalmente. Pelo contrário, ele não quer que a gente entenda racionalmente porque ele quer que a gente entenda com o nosso coração. E esse é o verdadeiro entendimento, quando a gente consegue levar para o coração aquilo que a gente está lendo, aquela teoria. Porque se fica só no racional, é teoria, gente. E de teoria o mundo tá cheio. Quantas guerras não há por conta de religiosidade? Por quê? Porque são os fariseus, né? Eles tinham ali um monte de regras, tinham um monte de textos rebuscados, né? Meditavam na lei dia e noite, mas era só teoria. Ficava só no âmbito racional. Não passava pelo coração, não era trabalhada as emoções, né? Os sentimentos. Então a gente tem que, mais do que querer entender a Bíblia, a palavra de Deus, a gente tem que se permitir viver, sentir aquilo que está sendo lido, né? Entender com o coração. E eu acredito que essa seja a verdadeira sabedoria também, né? A gente conseguir ter esse discernimento no espírito, né? A gente ter esta maturidade nas nossas emoções, tá? Agora eu vou ler para vocês, então, falando, né, dessas duas versões, eu vou ler para vocês Romanos 22 ainda, tá? Romanos capítulo 8, versículo 22 dessa Bíblia, a Mensagem, tá? Dessa versão dos dias atuais. Olhem como é diferente, gente. Então, versículo 22. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Olha que forte isso. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim. E mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora por nós e por nós.
utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus, o Espírito Santo. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Olhem que fácil, gente, não é diferente a linguagem? Agradeço, viu, gente, quem tá me mandando aqui, presente, Rosa Branca, Camila Manuela me mandou. Agradeço, amore. Agradeço os presentes, gente. Eu amo essa versão, gente, da linguagem dos dias atuais, dessa Bíblia a Mensagem. Eu super indico ela. E aí eu queria trazer para vocês, né, essa questão, essa analogia, né, que foi falado assim da grávida, né? Enquanto a grávida tá ali, né, enquanto a mulher tá ali gestando, né, aquele bebê, né, tá com o bebê se desenvolvendo, né, no seu útero, né, ali na sua barriga, o seu corpo físico tá experimentando dessa gestação. A mãe, ela não deixa, ela não vai amar menos, ela não vai, né, como diz aqui, a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos, né? Olha isso. Tipo assim, a mulher, quando ela tá ali com o bebê se desenvolvendo dentro dela, ela se sente, né, poderosa. Já vi muita gente falar, muita grávida falar isso. Nossa, quando eu tava grávida, muitas mães falaram isso. Quando eu tava grávida, me sentia poderosa. A Tcheliana mesmo me falou isso já. Por quê? Porque você se empodera, você fala, caramba, tem um bebê aqui crescendo dentro de mim, né? Então é uma espera que você não diminui, você não se diminui por aquela espera. Pelo contrário, você está se sentindo grande, você sabe que é uma espera para algo melhor, né? Para algo muito maior. Qual a passagem da Bíblia? Disse a Nathalie Cruz. Romanos 8, a partir do versículo 22. Ai, que legal! Bem-vinda aqui, meu amor. Qual que é o seu nome? De soltar uma fotinho preta, eu não consegui ler. Não consegui saber o seu nome, que disse assim, Esté, não sabia que tinha TikTok, acompanhava suas lives diárias à noite. Que legal, agora eu tô fazendo lives aqui no TikTok, gente. Diariamente, só que as lives são à noite, às 21 horas. Aí hoje eu estou fazendo aqui pelo dia, porque à noite estarei pegando estrada. Então, amores, eu achei muito interessante essa passagem, né, de Romanos 8, a partir do versículo 22, que na versão NVI é bem diferente, né, mas que diz sobre isso, sabe? Sobre essa espera, sobre a gente ter essa certeza também de que muitas vezes a gente não vai saber como orar, né? Às vezes a gente vai... Eu achei muito legal também essa parte, Os tempos difíceis de dor nesse mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. Porque os tempos difíceis, nós não estamos só vendo esses tempos difíceis fora, né, com toda essa bagunça que a gente vê no mundo. Nós podemos olhar para dentro, gente, reconhecer essas angústias, reconhecer essa dor do parto dentro de nós. Quem é que não tem aflições? Quem é que não tem angústias? Quem é que não tem preocupações? Quem é que não tem medos no seu coração? Só que a gente precisa fazer o exercício de se lembrar que são só as dores do parto. Isso vai acabar. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, quando nós pedimos a Ele que Ele seja o centro da nossa vida, quando a gente fala, Jesus, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Rei da minha vida, Tu és o meu Pai, eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Nós podemos crer que essas dores que nós vemos com os nossos olhos, né, com este caos que a gente vê no mundo, com o caos que a gente vê ao nosso redor muitas vezes, né, através das circunstâncias difíceis, bem como o caos, a dor, a angústia que a gente vê dentro de nós, isso vai passar, isso vai acabar. Imaginem a dor de quando a mulher tá ali tendo o bebê, né? A dor de parto, que falam que é uma das maiores dores que tem, né? Acho que a maior dor que tem é a dor do parto, né? O parto natural, sem anestesia. É uma dor insuportável. Mas depois aquela dor não se transforma numa alegria imensa, uma alegria sem fim, uma alegria sem tamanho. Então, todo aquele sofrimento experimentado naquele momento
depois se dissolve numa alegria imensurável, que é a alegria da vida. Quando a mãe vê a vida, né? Quando a mãe vê aquele bebê, a vida daquele bebê, daquele ser, ela se esquece daquela dor sentida. E ela começa a usufruir de uma alegria que não tem preço, que não tem tamanho. E ela até fala, se fosse possível, se eu precisasse, eu passaria por aquela dor tudo de novo, sem arrependimento algum. Então a gente precisa crer que ao entregarmos a nossa vida a Jesus, né, entregarmos o nosso caminho a Ele, a entregarmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo físico a Ele, aos propósitos dEle, nós podemos sim, nós vamos sim, muitas vezes experimentar das dores do parto, das angústias, das aflições. Eu volto novamente à palavra que eu também falei no domingo. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenha ânimo, pois eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós teremos aflições, gente, nesse mundo, porque esse mundo é pura aflição. É o mundo da dualidade, né? É o mundo do caos, é o mundo do conflito, é o mundo que vê, gente, o funcionamento do mundo é sem Deus. O mundo em si é justamente assim, é o próprio inferno. É o próprio inferno, gente. É que nós podemos mudar essa experiência com Jesus. Mudar a nossa percepção em relação ao mundo com Jesus. Porque daí não passa a ser a vida puramente mundana. Aí é Jesus comigo e nós juntos vivendo o mundo, né? Encarando o mundo, lidando com o mundo. Então, nós muitas vezes vamos sim estar experimentando internamente as dores do parto, as angústias, as aflições, as inseguranças, mas a gente não pode tirar os nossos olhos naquilo que traz esperança ao nosso coração, que é a vida que Jesus traz a nós. A alegria que Ele pode fazer brotar em nós. E aí, olhem só que lindo que diz assim, que... Olha só. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso. Versículo 25, tá, gente? Da Bíblia, a mensagem da linguagem dos dias atuais. Ah, só uma coisa, antes, deixa eu falar do versículo... Eu acho que é talvez o 23. Olha isso, gente. O nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É a própria... Isso mesmo, Nathalie. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Acho que está em Jeremias essa passagem. Mas olha que legal, gente. Aqui em Romanos 8, eu acho que é versículo... Deve ser tipo o versículo 24, que a numeração dos versículos nessa Bíblia é diferente. Mas diz assim, né? Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. E isso tá dizendo, gente, isso faz, né, eu entendo isso como esse desejo do nosso ser, né, da nossa alma, do nosso espírito, esse desejo que todos nós temos, né, de liberdade, sabe? Porque o nosso corpo, gente, ele de fato é estéril e sem vida. Quando a gente não tem a presença de Deus, quando a gente não tem a nossa vida entregue a Jesus, né? Quando a gente não tem Ele como o nosso Senhor, né? Como o nosso Pai, quando a gente não se lembra que existe um propósito maior para nós estarmos aqui, quando a gente vive uma vida superficial, achando que a nossa beleza tá só no nosso corpo, quando a gente coloca toda a nossa segurança no nosso corpo, né, nas coisas que os nossos olhos podem ver, a gente fica com um corpo a gente fica com... É uma sensação de sem vida, sabe? Porque pensem que assim, gente, o nosso corpo, ele é perecível, né? O nosso corpo, ele é frágil. Então, por que é uma vida sem vida? Porque é muito frágil. A qualquer momento pode dar ruim, a qualquer momento, né, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer com a vida do nosso corpo.
Então, vocês percebem que é diferente a sensação? Olha, não é pra vocês acreditarem no que eu tô falando, não, tá? É pra vocês refletirem, é pra nós refletirmos sobre isso. Vamos pegar a sensação, o sentimento que dá quando a gente pensa numa vida puramente carnal, né, material, a vida é quando a gente só olha sob o viés das nossas percepções, né, dos nossos sentidos. Qual que é a sensação disso? Vocês percebem que isso gera uma certa... É tudo muito instável, é tudo... A qualquer momento você tá casado, a qualquer momento pode aparecer alguém melhor do que você. Você tá namorando alguém. Vão ter sempre pessoas mais bonitas, mais interessantes. O que vai trazer segurança de que aquela pessoa vai querer você? Né? Você tem um trabalho. Quem disse que não pode chegar uma pessoa muito melhor do que você e ficar com aquele cargo que você tá hoje? Pode ocupar aquele lugar que você está ocupando hoje. Entende, gente, como é uma vida muito ameaçadora, amedrontadora. Parece que a qualquer momento pode dar alguma coisa errada, a qualquer momento tudo pode acabar. Então, por isso aqui está dizendo, né? E até mesmo os prazeres, eles passam rápido. Você come uma coisa super gostosa, logo você já sente vontade de comer mais, ou comer outra coisa. Você faz uma viagem maravilhosa, logo você já tem que fazer outra. Ou então você tá na viagem e aí chega a hora de ir embora. E aí você já bate aquela bad, né? Eu tô nesse lugar maravilhoso, agora eu vou ter que voltar pra minha realidade. Vou ter que ir embora desse lugar. Tudo acaba, gente. O mundo é perecível. O nosso corpo é perecível. Você pode ser linda, maravilhosa, mas em algum momento você vai perder essa beleza física, porque a gente envelhece, a nossa pele fica flácida, né? Então, assim, tudo é muito instável e isso gera muito medo. Agora, qual é a sensação da vida quando a gente coloca Jesus quando a gente entrega a nossa vida aos propósitos de Deus? Vocês percebem que a sensação é diferente, porque a gente sabe que em tudo Ele está com a gente. Em tudo Ele cuida dos detalhes. A minha beleza não está na minha imagem, porque essa imagem ela vai perecer, ela vai acabar. Mas a minha beleza está na presença, está naquilo que eu sinto, está na luz que eu emano, está naquela força, naquela presença mesmo que está... Pode pegar, viu, amor? Obrigada, viu? Está na presença que eu emano através desse amor que eu sinto, através desse transbordar de Jesus que eu sinto, né? Aquele brilho no olhar, aquela pessoa que pode até nem ser tão bonita fisicamente, mas ela tem aquele brilho no olhar, ela tem, né, uma presença mesmo que você fala, uau, que coisa linda de se ver. Né? Você consegue estar em qualquer lugar, você não vai ter a sensação de que, nossa, eu tô num lugar maravilhoso, agora isso vai acabar, preciso de mais. Você vai falar, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou conseguir enxergar a beleza de qualquer lugar. Porque os meus olhos, Jesus está vendo eu estou vendo através das lentes de Jesus, através do olhar de Jesus. Então tudo fica belo, tudo fica incrível. Eu consigo ver a perfeição, a criação do Pai em cada coisa, em cada detalhe. Então tudo se torna encantador, porque já não são mais os meus olhos que estão vendo, mas eu estou contemplando o agir do meu Pai através daquele lugar, através daquela circunstância, através daquela lição. Então vocês percebem, gente, a diferença? E a nossa alma, o nosso espírito deseja esta libertação plena. Essa libertação, gente, dessa vida superficial. A libertação desse medo que prende a gente, dessa angústia, dessa insatisfação, onde tudo que a gente faz nunca tá bom o suficiente. Sempre a gente quer mais, sempre a gente quer melhor. Nunca tá bom, nunca estamos satisfeitos. Podem reparar. Quando a gente começa, gente, a viver uma vida, assim, mergulhada em Deus, e assim, não é fácil a gente viver isso o tempo todo, a gente tem que ficar, por isso que é o orar e vigiar, é a cada instante, a gente tem que treinar a nossa mente, domar as nossas emoções, né, o nosso coração,
Porque senão a gente vai para esse lugar de uma vida superficial, a vida mundana, e aí nada tá bom. Tudo traz angústia, tudo traz aflição, porque tudo nos leva a ficar ansiosos, tudo nos faz nos sentir incompetentes. Por quê? Porque estamos distantes da vida, da verdadeira vida, que é a vida eterna. Nosso tesouro não é desse reino. Nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. Os tesouros que nós devemos querer acumular não são os tesouros desta terra, gente, são os tesouros do céu. O que isso significa? Né? Que a gente tem que cultivar aquilo que vem de Deus. Ou se é difícil tomar nosso coração, gente, é muito difícil. 15 mil corações, uhul! Continuem, gente, apertando aqui, ó, dá 2 toquezinhos na tela. Que alegria poder, né, estarmos aqui juntos, saber que essas palavras estão fazendo sentido também ao coração de vocês. E uma forma de vocês demonstrarem isso para mim é apertando aí na tela, dando 2 toquezinhos na tela, entregando esses corações. Isso é um feedback muito especial para mim, viu? Muito, muito feliz. Corremos tanto atrás de bens materiais que esquecemos dos bens celestiais. Perfeito, Alice, é isso mesmo. Exatamente isso. Mas aí, continuando, gente, olha só. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora por nós, ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras. A Isabela disse, pois onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Mateus 6, 21. Perfeito, Isabela. Perfeito, amor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Gente, o Espírito Santo conhece até aquilo que nem a gente conhece. Eu estava até falando com uma amiga hoje, ela perguntou como é que foi o retiro e tal, né? Eu falei assim, olha, foi maravilhoso. Eu fiz um retiro cristão, né, nessa semana que passou. Terminou no final de semana o retiro. E aí gente, eu sinto que realmente, assim, uma Stephanie morreu ali e outra nasceu. Meio que assim, agora quais vão ser os próximos passos? Porque eu sinto que... Ai, caiu a conexão, gente? Impressão minha ou caiu a conexão? Voltou? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Me avisem aqui, gente. Vocês estão me vendo, me ouvindo ou caiu real? Voltou. Voltou, ok. Ah, é legal, ok. O áudio tá meio atrasado, gente? Travou, mas voltou. Beleza. Tá. Ótimo. Ai, gente, meu gloss tá acabando. Eu tava dizendo, né, que eu fui para um retiro no final de semana. E aí eu tava contando pra uma amiga hoje que, assim, gente, uma Stephanie morreu ali e outra nasceu. Só que eu sinto que coisas foram mexidas dentro de mim que eu nem eu sei. Coisas tão profundas que nem eu tenho tanta consciência do que são essas coisas. Então, isso gera, às vezes, até uma certa insegurança, sabe? Tipo assim, nossa, parece que tá tudo diferente e, ao mesmo tempo, o que tá diferente, né? Sabe? É um lugar que a gente tá meio ainda assim, sem saber muito bem o que fazer, como agir, né? Sabe quando você tá assim, se sintonizando? Eu sinto que eu tô assim, gente. Eu ainda tô, digamos assim, um segundo retiro, porque eu tô aqui na casa de campo dos meus amigos, né? Que fica numa cidade bem do ladinho de BH, então é uma cidade montanhosa, mas assim, isolada, é até difícil de conseguir Uber aqui. E hoje que nós vamos retornar para BH e depois eu sigo para São Paulo.
Então, assim, de uma certa forma, gente, eu ainda tô meio que isolada do mundo, né? Eu fui pro retiro, fiquei sem celular, fiquei off, e aí eu vim pra casa de campo aqui dos meus amigos e ainda tô meio isolada, né? Ainda tô, assim, num outro ritmo. Então eu tô com um misto de sentimentos dentro de mim, uma certa ansiedade pra voltar pra São Paulo e todo aquele ritmo de São Paulo. Ao mesmo tempo um certo medo do tipo assim, mas foi tão maravilhoso esse tempo, né? Esse tempo de mergulho em Deus, em Jesus, nesse silêncio, sabe? Nesse cuidado mesmo, sabe? De Jesus, que aí dá um certo medo do tipo, mas e se eu perder isso quando eu voltar pra minha rotina em São Paulo, pro agito de São Paulo? Então, assim, é engraçado, gente, que a gente fica meio como bebês mesmo, assim, meio sem saber como dar os próximos passos, né? Então, eu achei essa passagem tão especial, porque eu tô um pouco... hoje eu tô voltando, né, pra São Paulo, e eu tô um pouco nesse sentimento, assim, sabe? De quais vão ser agora, né, os próximos passos. E isso gera um pouco de insegurança, né? Isso gera um pouquinho de medo, gera um pouco de... Não que assim, gente, alguma coisa vai mudar aos meus olhos. Não é no físico, né? Mas é um lugar interno, né? É um jeito diferente de fazer as coisas, é um jeito diferente de lidar com as coisas. Porque eu não quero voltar a lidar e a encarar as coisas como eu estava fazendo antes. Eu não quero reviver a Stephanie antiga, eu quero uma nova Stephanie, eu quero uma nova percepção, eu quero agir de uma forma nova, eu quero pensar de um jeito novo, eu quero ver de um jeito diferente, eu quero falar de um jeito diferente, sabe? Então a gente muitas vezes precisa deixar morrer uma versão nossa para que Jesus possa nos dar uma nova versão de nós mesmos, uma versão que é mais próxima a Ele. Só que para isso a gente precisa, muitas vezes, deixar algumas coisas, né? Também tem aquela outra passagem que eu acho maravilhosa que Jesus diz, né? Deixa as malas, deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa toda a tua bagagem e siga-me. Que isso, gente? Deixa tudo que você tem aí de conhecido e se aventura nessa estrada com Jesus. Só com Ele, só Ele que importa. Só que aí a gente fica meio assim, mas meu Deus, eu vou deixar as minhas malas? E se eu precisar disso? E se eu precisar daquilo? Vou deixar meu pai, eu vou deixar minha mãe, deixa eu enterrar minha mãe primeiro, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Não tem essa passagem, né? Que diz, eu deixo só fazer isso, só mais uma coisinha pra eu fazer, Jesus, eu já te sigo, tá? Deixa eu só desligar aqui o fogão, deixa eu só passar um cafezinho, aí eu te sigo, Jesus. Não, é agora, é do jeito que você tá. Deixa eu te despir de você mesmo. Mas isso exige coragem, né? Então, às vezes, nós precisamos orar dessa forma, gente. Para que o Espírito Santo de Deus, que conhece cada desejo do nosso coração, desejos que talvez nem sejam conscientes para nós, que nós temos, deixar que Ele nos conduza, deixar que Ele nos purifique, deixar que Ele entregue esses desejos ocultos ainda, inconscientes ainda, a Deus nosso Pai. Então, essa passagem veio muito forte, assim, pra mim, sabe? Nesse momento que eu tô, porque eu ainda, como eu disse, né? Eu sinto que eu ainda tô nesse resguardo, né? Quando a mãe tem o seu bebê, né? Ela passa ali, ela fica ainda, às vezes, uns dias no hospital, né? Esse resguardo, quando a pessoa faz uma cirurgia, ela fica ali uns dias, né? Ainda no repouso, até voltar de fato. Então, assim, isso que eu tô, assim... Eu passei pela cirurgia, né? Passei pelo hospital, eu tô nessa fase do repouso, do resguardo. Aí tem o puerpério, né? Da mulher, da mãe, quando ela tem um bebê. Então eu sinto que agora é que eu vou sair desse repouso. Eu tô com um pouquinho, uma certa ansiedade misturada com medo, né? Disso, assim, do tipo, eu não quero voltar, sabe? A levar as coisas como eu levava antes, a viver a vida como eu vivia antes. Só que é um exercício, né, gente? É um treino. Então, assim, às vezes você faz algo, você ouve uma palavra maravilhosa, você sai de uma... Sabe, é essa sensação, cara. Eu vou tentar trazer pra vocês o que essa sensação que eu tô. Que é tipo assim, você viu uma palestra maravilhosa e você fala, meu Deus, que palavra maravilhosa, que palestra maravilhosa, que música maravilhosa. Você sente uma coisa tão boa que você fala, eu não quero que isso acabe. Só que você recebeu, agora é hora de você dar início àquilo que você recebeu. Agora é hora de você ver se você realmente recebeu aquilo.
né? Que é na prática, é no dia a dia, é na ação, né? E aí a gente fica naquela, sabe aquele sentimento, tipo, eu não queria que acabasse, eu queria que durasse mais um pouquinho. Eu quero viver isso, eu não quero que seja só uma palestra, eu não quero que seja só uma live, eu não quero que seja só um momento, eu quero viver isso. Então, sabe esse desejo do nosso coração, do tipo, eu sei que eu não vou sair daqui como eu entrei, mas eu não quero voltar a ser como eu estava sendo antes do momento em que eu entrei. Sabe esse desejo do coração, esse desejo genuíno? E é claro que nós não voltamos mesmo, né? Um momento nunca é igual ao outro. Então, é impossível você fazer uma faxina e após essa faxina as coisas estarem exatamente iguais a como estavam antes. Por mais que volte uma bagunça, não vai ser mais a mesma bagunça de antes, né? Mas a gente pode, né, pedir ao Espírito Santo para que a gente não volte a fazer tantas bagunças. Algumas a gente ainda vai fazer, né? Enquanto a gente está nesse mundo, a gente vai fazer algumas bagunças. Mas pelo menos que ele nos ajude para que não sejam bagunças tão grandes, né? Para que não dê tanto trabalho de novo a gente fazer essa faxina. E aí diz assim, gente. Aí, versículo 31, tá? Romanos 8, versículo 31. Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Então, gente, não há nada que possa se intrometer, né, que possa nos separar. Na versão NVI fala que nada pode nos separar do amor de Deus por nós. Porque Jesus, quando a gente tem essa escolha, né, por seguir a Jesus, por amar a Jesus, ele está com a gente. Ele veio para cá, ele deu a sua vida por nós, né? Ele veio para nos lembrar que por meio dele, gente, tá tudo feito, tá tudo resolvido já. Estamos salvos nele. Então, quando a gente escolhe por ele, a gente escolhe esta vida que está além, esta vida que não se acaba nem com a morte do nosso corpo físico. Nada pode nos separar do amor do nosso Pai quando nós escolhemos por Jesus. Quando nós escolhemos caminhar com Ele, quando a gente confia nele, no tempo dele, ele nos guia, ele nos orienta e ele faz dessa espera, gente, um tempo feliz. Ele faz dessa nossa espera, por mais que a gente tenha essas dores do parto, ele faz com que a gente consiga se lembrar, com que a gente consiga sentir que a alegria do nascimento, a alegria da vida com ele, vai nos fazer superar qualquer aflição deste mundo, qualquer problema deste mundo, qualquer angústia desse mundo. Então, que nesse dia... Nossa, aliás, a gente tá há muito tempo já nessa live, né?
Que nesse dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Acordei tão cedo hoje, gente. Nossa, minha unha tá vergonhosa. Que nesse dia, amores, a gente possa se lembrar. Ah, nem tá tanto tempo, não. 1h20, eu achei que tivesse bem mais tempo. Que a gente possa se lembrar, lindezas, de que muitas vezes a gente está passando por um tempo de espera, muitas vezes nós estamos passando por um deserto, né, por um tempo de silêncio, né, a grávida, eu achei bárbara essa analogia da grávida, porque a grávida, ela antes da barriga dela começar a ser, né, perceptível, né, aos olhos, antes dela, né, se ver como grávida, ela passa por aquele momento de... É como se fosse o deserto, né? O momento onde o bebê tá ali crescendo no ventre dela, ela ainda não consegue ver, o corpo dela tá igual, aparentemente tá igual. Mas algo dentro dela está acontecendo, né? Algo dentro dela está crescendo, está se desenvolvendo. Ai, amei, gente, os presentes. Obrigada. Ó, 22 mil... 22 mil corações, hein? Continuem aqui antes da gente finalizar a nossa live. Então, a gente tá nesse momento, muitas vezes... um beijo, Camila. Um feliz dia para você, viu? Que Deus te abençoe. Às vezes, amores, nós estamos nessa fase onde a gente ainda não tá conseguindo ver as coisas, né? Onde as coisas ainda não floresceram, né? Onde a gente ainda tá meio, né, nesse aguardo, nessa expectativa, né? Nessa espera, nesse silêncio, muitas vezes, né? Em alguns momentos a gente ora e a gente não tem uma certeza no nosso coração. Não tem nenhum vai, nenhum não vai. Tem um silêncio. Espera. Acalma. E aí é um exercício, né? Um exercício. Eu sei que tem algo aqui crescendo, mas eu ainda não sei se é homem, se é mulher. Eu não sei de quanto tempo ainda. Não sei quando vai começar a aparecer, não sei quando vai se tornar visível aos meus olhos, mas eu sei que tá aqui. Então, muitas vezes nós estamos vivendo este tempo de espera. E aí a gente precisa confiar, entregar e confiar, que no tempo certo os nossos olhos verão. Em outros momentos, a gente pode ser que tenha, né, esses temores, essas dúvidas, né, essa falta de fé, achando que estamos separados de Deus, de que Ele nos esqueceu, de que nós conseguimos, né, nos separar totalmente dEle. E aí a gente se lembra dessa passagem. Não há nada que nos separe do amor de Deus. E quando a gente crê em Jesus, é esta aliança que nós fazemos, sabe, lindezas? De que eu creio que Jesus está comigo em todo o tempo e que nada do que aconteça vai me separar desse amor. Nada pode me desligar deste amor. Portanto, eu sou amada. Não importa o que esteja acontecendo, não importa como eu esteja me sentindo, eu creio, eu sou amada. Eu sou amparada, eu sou cuidada. Então é essa esperança, é essa vida que Jesus nos traz. E por isso que é tão maravilhoso a gente crer nisso, a gente crer em Jesus, a gente entregar a nossa vida, o nosso propósito, né, que é a nossa vida. E aí todas as esferas da nossa vida a Jesus. Porque a gente tem essa convicção de que não importa o que aconteça, não importa a situação que se apresente, nós cremos que o melhor há de vir, de que a coisa certa vai acontecer, de que não importa se os resultados vão ser os esperados, nós estamos sendo amparados. Então nós teremos todo o suporte necessário sempre, a todo momento. Então que a gente possa ter esta convicção que a nossa escolha, gente, diária e a cada momento seja por Jesus. Que a nossa meta esteja em Jesus. Que os nossos olhos estejam fixos nele e nas promessas que ele tem para nós. Para que a gente possa, para que a gente saiba esperar,
para que a gente tenha o ânimo, a coragem de prosseguir, de dar o sim, como também a gente tenha a coragem, a astúcia de falar o não, de fechar portas, de desapegar, que o sim, que o não e que o espera a gente possa carregar nessas 3 palavrinhas dentro de nós, nessa convicção de que tudo faz parte deste plano de nos levar a mais próximos, a mais junto de Jesus. E com Ele nos aproximarmos do verdadeiro amor, da verdadeira felicidade, da paz que excede todo entendimento, que é a presença do nosso Pai. Nossos corações andam ansiosos por este amor, por este acolhimento de um Pai que realmente ama, um Pai que realmente cuida, um Pai que realmente é presente. Então, que Jesus possa ser este irmão mais velho que nos apresenta este Pai, que talvez a gente só conhecia de uma forma assim meio distante, de ouvir falar, mas que a gente possa a cada novo dia, a cada novo momento, estar mais perto deste Pai. E que as nossas mãos estejam firmes, entrelaçadas às mãos de Jesus. Que assim seja, que assim é. E vamos juntos, lindezas, juntos e juntas, né? Vamos nessa, porque junto tudo fica mais fácil, nós vamos nos lembrando, vamos nos inspirando, nos motivando, nos fortalecendo. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, pelo tempo de vocês, pela atenção, pela receptividade do coração de vocês. E agora nos vemos então na quinta-feira, verdade, na quinta-feira, tá bom? Amanhã, quarta-feira, não temos live, mas na quinta-feira estamos de volta, se Deus quiser. E um beijo, lindezas, um feliz dia para todos nós. Agora são 11h15 da manhã do dia 18 ou 19? Hoje é dia 19 de setembro de 2023. Vamos ver se a gente vai rever essa live. Que ano que a gente vai rever essa live? Me escreve aqui quando você está assistindo essa live, que dia que é hoje que você está assistindo a live. Mas essa live está acontecendo agora ao vivo, no dia 19 de setembro de 2023. A Isabela, só rapidinho aqui, a Isabela... logo menos essa live estará no YouTube, gente. Quem quiser reassistir, tá? Eu vou cortar a partezinha que a gente ficou papeando, que eu fui procurar a Andréia, que tava emprestando o celular aqui pra mim. Então eu vou cortar umas partezinhas pra não ficar tão longa. E aí vocês podem reassistir quantas vezes vocês quiserem essas palavras, essa live, esse nosso encontro lá no YouTube, tá? Só rapidinho, a Isabela perguntou assim: Esté, você acha que pedir sinais a Deus é não saber viver essa espera sem ver? Eu acho que não, Isabela. Eu acho que são coisas diferentes, tá? Porque uma coisa é a gente... Muitas vezes o pedir sinais é que não é assim pedir sinais, né? Eu acho que a gente tem que pedir para Deus para que Ele torne óbvio a vontade dele, né? Me dê o teu... Então a nossa oração nesses momentos pode ser assim: Espírito Santo de Deus, revela a mim a vontade do meu Pai. Torne óbvio para mim, torne claro para mim a vontade do meu Pai. Porque muitas vezes, Isabela, como a gente tem a nossa mente ela ainda é muito, muito voltada ao nosso próprio eu, ao nosso ego, é muito comum, às vezes, a gente não conseguir acessar a vontade de Deus Pai a nós. Porque é tão sutil, né? A vida com Deus, gente, a vida com... né? O amor, ele é uma... O amor é um sentimento, né? Eu falo que o amor, ele é uma experiência, né? É um sentimento tão sublime, tão sutil, é tão diferente do que a gente costuma, né? Do que o mundo costuma... Os nossos conceitos sobre amor são muito distorcidos,
né? Então, muitas vezes, isso é com outras coisas também. Então, eu vejo que muitas vezes não fica tão claro, sabe, qual é a vontade de Deus para nós, justamente porque a nossa percepção, o nosso coração, a nossa mente, né? Lembra que eu falei no início da live? A nossa mente, ela é como uma terra, um solo fértil. Só que muitas vezes esse solo, ele tá com muitas ervas daninhas, né? Esse solo tá muito contaminado. E aí a gente não consegue ver florescer nada pega, né? Nada floresce, nada cria vida, nada dá frutos. Por quê? Porque esse solo tá muito, né, tá muito contaminado. Então, às vezes a nossa mente tá muito poluída, né? Nosso coração também tá muito cheio. Então, a gente pedir sinais, eu não acho que não é saber esperar, mas eu sinto que Deus conhece o nosso coração. Então, a nossa oração tem que ser assim: Jesus, purifica, Espírito Santo de Deus, purifica a minha mente, purifica o meu coração e torne óbvio para mim, torne claro para mim a tua vontade, porque eu por mim mesma não estou conseguindo ver. Então é uma postura até de humildade, sabe? Esse reconhecimento de que eu não estou sabendo entender a tua resposta, o teu querer, meu Pai. Eu não estou acessando isso, eu não estou tendo essa clareza. Me dê sinais, né? Me dê respostas, me mostra, me dê o seu entendimento. E aí a gente pode fazer essa oração ao Espírito Santo de Deus para que ele revele a nós e nos traga esse entendimento da vontade do nosso Pai. Tá bom? Consegui te responder, Isabela? Não sei se eu consegui responder, mas eu acredito que sim, né, gente? Isso, é verdade. Ó, é exatamente isso, Isabela, você entendeu? É isso. Ela escreveu assim, gente: quando pedimos sinais é para saber a vontade dele e não ter impaciência quanto aos resultados. Perfeito, tá? É diferente, né? Impaciência pelos resultados é diferente dessa postura de assim: Deus, fala comigo, né? Me dê sinais. Eu acho que seria a tradução de fala comigo, me dê o seu entendimento, me dê os seus, né? Torne claro mesmo, torne óbvio para mim, né? Aquilo que é a tua resposta. Eu acho que de uma certa forma é até uma postura de humildade mesmo. Certo, amores? Então, um beijo em todos vocês, um super abraço, que Deus abençoe esse nosso dia e que o nosso coração, a nossa mente possam ser preenchidos do Espírito Santo de Deus, que a gente fique em paz e que a gente tenha um dia de amor, um dia de comunhão, que Jesus seja sempre o nosso centro